Covardia. Enterrado em Varginha o corpo da mulher que foi morta a golpes de faca pelo companheiro. Até agora eu não tô acreditando que aconteceu isso. Até agora não tá caindo a ficha que ela tá ali dentro. Quebra-quebra. Homem surta e danifica 8 veículos novos da Prefeitura de Três Corações, no sul de Minas. Suspeito teria sido demitido no mês passado. E o Mister Juiz de Fora 2018 é acusado de agredir uma ex-namorada. A vítima postou a denúncia nas redes sociais. O relacionamento do casal terminou há 8 meses. Segundo Eveline, ela decidiu se expor tanto tempo depois para servir de exemplo. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta segunda-feira começa mostrando que foi enterrado hoje, no cemitério Campal, em Varginha, o corpo da mulher que foi assassinada ontem pelo companheiro. Tainara Aparecida Ricardo, de 29 anos, estava em casa quando foi esfaqueada no peito. Um relacionamento de 15 anos que terminou de forma trágica. Tainara Aparecida Ricardo, de 29 anos, foi morta pelo companheiro Cosmo Pereira Lima, de 32. Essa prima da vítima ainda não acredita no que aconteceu. Minha prima é uma menina guerreira, trabalhadora, batalhadora, guerreira demais. Amava os filhos dela, né? Cuidava muito bem. Guerreira. A gente crescemos juntos, fomos criados juntos. Entendeu? Até agora eu não tô acreditando que aconteceu isso. Até agora não tá caindo a ficha que ela tá ali dentro. Tainara havia se queixado para outra prima que estava com medo do companheiro. Eu tava conversando com ela no celular, daí ela me contou que ele queria matar ela porque ela tinha saído do pai na igreja e ele tava desconfiado achando que ela tava fazendo coisa errada, mas não tava. O crime aconteceu aqui na casa onde a Tainara morava com o Cosmo. Segundo o suspeito, ele estava na residência quando a Tainara chegou. Os dois começaram a brigar. Ela teria apontado uma faca para ele. O Cosmo disse que neste momento pegou a faca e acabou esfaqueando a companheira. A mãe da Tainara, que mora na casa ao lado, ouviu os gritos da filha e veio até aqui, mas foi impedida de entrar pelo suspeito. A filha dele, menor de 7 anos, viu, né, o crime, saiu gritando, falando que o pai dela tinha matado. A minha tia saiu desesperada, foi lá ver, viu ela toda ensanguentada, e a minha tia saiu correndo para chamar a polícia, chamando os vizinhos para chamar a polícia. Aí chamaram polícia, bombeiros, SAMU. Aí chamaram, mas não foi ele que chamou a polícia, não. Ele estava tranquilo, na tranquilidade. Segundo a polícia, os 2 filhos do casal, uma criança de 1 ano e meio e outra de 7 anos, presenciaram a morte da mãe. Quando a PM chegou aqui, encontrou o suspeito na rua, sujo de sangue e com o filho mais novo no colo. Um relacionamento marcado por ciúmes e medo. Um dia antes de morrer, Tainara chegou a enviar mensagens para as amigas sobre as ameaças que recebia. Em uma delas, a vítima escreveu que o suspeito havia dito que ela merecia levar uma facada. Em outra, a mulher se dizia muito sozinha e que gostaria de pedir a separação, mas para isso precisava ir para bem longe. Ele é muito ciumento, ele é aquelas pessoas possessas. Já era meio conturbado já. De acordo com a família, ela foi proibida de frequentar a casa da própria mãe. Proibiu de estar com a família. Ele proibiu, ela não podia estar com a gente. A gente queria fazer um almoço, ela não podia estar. Porque para ele, na mente dele, a família dela não presta. Tainara chegou a registrar 2 boletins de ocorrência por agressão contra Cosmo. Ela já havia sido esfaqueada na mão. Não largava ela, ele falou que pra ele largar dela era só no caixão. Em 2016, Cosmo foi preso. Ele confessou ter matado o cunhado Luiz Carlos de Jesus com um facão. Ele enterrou o corpo no Parque São Francisco, em Varginha. O próprio autor chamou a polícia um dia depois do crime. Na época, Tainara ficou ao lado do companheiro. Ela apoiou ele o tempo todo. Em nenhum momento ela criticou ele.
Ficou aí do lado o tempo todo, firme e forte. Segundo a família, Cosmo ficou preso por 2 meses. Depois disso, ele voltou para casa. A partir daí, a relação com a mulher piorou. Mesmo assim, Tainara decidiu não falar muito com a família sobre os problemas. Minha prima era muito fechada. A gente não sabia, a gente perguntava para ela se ela tá bem, ela tá tudo ótimo, mas ela não falava nada pra gente. Para a polícia, Cosmo assumiu o crime e afirmou que matou a companheira por ciúmes. Ele assumiu o crime, ele confessou a prática delitiva e a motivação teria sido por ciúmes, porque a sua esposa trabalha no escritório de advocacia, trabalhava no escritório de advocacia, e ele estava desconfiado da lealdade dela. Cosmo foi levado para o presídio de Varginha e, se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Ele está à disposição da justiça. O inquérito, o flagrante, o auto de prisão em flagrante, tem 10 dias para ser concluído. É importante também frisar que a oitiva dele foi gravada com áudio e vídeo, com 22 minutos, e aí as incoerências das suas declarações servirão como prova no processo, naturalmente. Depois de concluído em 10 dias, é entregue à justiça o inquérito relatado, e aí vai depender do Ministério Público, se ele entender que for o caso, oferecer ou não denúncia contra ele por homicídio ou feminicídio, como foi tipificado no auto de prisão em flagrante. A família espera que desta vez seja feita justiça. 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 Que ele apodreça na cadeia. Um modelo de 22 anos que foi eleito Mr. Juiz de Fora 2018 foi acusado de agredir a ex-namorada. A vítima fez uma postagem em uma rede social denunciando as agressões e, por causa disso, o modelo perdeu o título de Mr. Juiz de Fora e terá que responder na justiça. Felipe Guzzo, de 22 anos, é modelo e estava no momento promissor da carreira. Ele foi eleito Mr. Juiz de Fora em maio deste ano e se preparava para disputar a etapa estadual do concurso de beleza. Mas tudo mudou com a postagem de uma ex-namorada, que afirmou ter sido agredida pelo jovem durante os 3 anos em que os dois ficaram juntos. A médica Eveline Barros postou em uma rede social uma foto em que aparece com o olho roxo e o rosto machucado. No texto, ela reclama de ter sido acusada em um e-mail de caluniar e difamar o modelo. A jovem explica que considera um absurdo uma pessoa que a agrediu por tanto tempo ganhar um concurso em que a violência contra a mulher foi um dos temas abordados com os candidatos. Ela conta ainda que a foto foi tirada a poucos metros da delegacia da cidade onde mora, no Rio Grande do Sul. A médica revela que não denunciou o caso na época por medo do agressor. A revelação causou repercussão e consequências. Os responsáveis pelo concurso Mr. Juiz de Fora postaram um comunicado, também numa rede social, esclarecendo que Felipe descumpriu algumas cláusulas do regulamento do concurso e, por isso, foi deposto do título. Ele não vai mais representar a cidade na etapa estadual em 2019. Tentamos contato com Eveline e Felipe. Ele não deu retorno ainda. Ela respondeu que não esperava tanta repercussão e que agora vai à luta judicialmente. A médica explicou que só poderia conversar ou dar entrevista sobre o caso com autorização dos advogados dela. O relacionamento do casal terminou há 8 meses. Segundo Eveline, ela decidiu se expor tanto tempo depois para servir de exemplo e mostrar a outras vítimas de violência doméstica o quanto é importante denunciar. O caso não foi investigado pela Polícia Civil, já que nenhuma denúncia foi feita na época das agressões. A postagem gerou muitos comentários. A maioria é de apoio à jovem que decidiu expor o caso e cobrar providências. Mas também há críticas e pedidos de que a justiça apure o que realmente aconteceu. O coletivo Maria Maria, grupo feminista de Juiz de Fora que luta pelos direitos das mulheres e o fim da violência, se manifestou nas redes sociais. Em nota, as integrantes declararam apoio a Eveline. No fim de semana, um homem foi preso depois de danificar 4 ônibus escolares e 4 carros que são de propriedade da Prefeitura de Três Corações, no sul de Minas. Os veículos estavam expostos em uma praça no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, o suspeito trabalhou como vigia na Prefeitura e teria sido dispensado no mês passado. Nestas imagens dá para ver o momento que um homem quebra com uma enxada o para-brisa de um ônibus escolar. Depois, ele atinge este carro, que também pertence à administração municipal.
O vandalismo foi registrado durante uma solenidade oficial no centro de Três Corações, no sul de Minas. O responsável pelo quebra-quebra é Marcos Tomé, de 46 anos, um ex-funcionário da prefeitura. Neste outro vídeo, ele aparece com a enxada nas mãos. Aparentando estar muito nervoso e desorientado, ele bate a ferramenta. Algumas pessoas acompanharam a ação e esperaram um momento de distração de Marcos para imobilizá-lo. A Polícia Militar deparou com a ocorrência, né, percebendo a situação do autor de posse de uma enxada. Ele foi dominado, né, porque verificou que ele havia danificado alguns veículos da prefeitura, sendo assim preso e conduzido para a delegacia de polícia. Além dos estragos mostrados no flagrante, outros 3 ônibus do transporte escolar e 3 carros que estavam sendo entregues para o uso do município, todos 0 quilômetros, foram danificados. Além dos para-brisas e vidros, Marcos arranhou e amassou os capôs. O prejuízo ainda não foi calculado. A gente vai mandar já fazer uma avaliação, mas é muito triste, porque são ônibus novinhos, caros, né? Veículos novos também, todos veículos novos, e um prejuízo que fica, né, da população. O dinheiro é do povo, os veículos são do povo, né? Ao ser preso, Marcos Tomé alegou que teve um surto, que teria sido provocado pela demissão dele. O homem havia sido contratado como vigia em fevereiro deste ano, em um processo seletivo, mas no final do mês de junho foi dispensado. Esse ano foi necessário, através da solicitação do Ministério Público, que fizéssemos demissões. E ele entrou também nesse quadro, não só ele, como muitos outros foram demitidos, e vai ser acertada a rescisão com ele agora. Dentro de poucos dias estará pronta a rescisão e efetuado o pagamento. Marcos Tomé tem passagens pela polícia por envolvimento em brigas, embriaguez ao volante, dano, ameaça e agressão. Ele já esteve no meu gabinete por 2 vezes reclamando, aí chamei o secretário adjunto da Saúde também, que ele maltratou o secretário, então já é uma pessoa com um histórico realmente muito complicado. E a gente não esperava que fosse, né, que tivesse essa coragem, essa maldade, né, depredando um patrimônio público. Depois do ataque, os veículos passaram por uma perícia da Polícia Civil. A situação deixou o seu Luiz assustado. Ele trabalha na garagem municipal e estava na praça quando a confusão aconteceu. Eu saía da farmácia com uma caixinha de remédio. Quando eu saí, eu vi o tumulto, né? Aí eu montei na minha bike, na bicicleta, e fui embora para casa. Ficou com medo? Fiquei com medo, né? A gente fica, né? Que nunca aconteceu isso na praça ali. Nas ruas, o assunto também repercute bastante. Foi muito triste, né? Não precisava dele fazer isso. Eu acho que foi uma hora de desespero, que ele não teve noção do que ele estava fazendo. Eu acho que não tinha necessidade de chegar num ponto desse, né? Não precisa disso, não. Violência gera violência. Tudo se resolve de outra maneira, não precisa, né, de ser nessa forma. A prefeitura vai ter que repor esse prejuízo aí. Imediatamente, se Deus quiser, já temos que, talvez até temos que fazer a licitação, né? Às vezes o que pode demorar é o processo para fazer a coisa, fazer certinho que vamos fazer, mas vão ser todos recuperados, são veículos novos e que irão trabalhar logo, se Deus quiser. Nós estivemos no bairro Vilas Boas, onde Marcos vive com a família, mas ninguém quis gravar sobre o caso. Segundo a Polícia Civil, o ex-servidor público cumpre prisão preventiva no presídio aqui de Três Corações. E também no fim de semana, 6 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas num grave acidente na BR-365 no Triângulo Mineiro. Uma carreta desgovernada arrastou 5 veículos.
A polícia interditou a rodovia para retirar os veículos, enquanto parentes e amigos das vítimas procuravam por notícias. Nós estamos procurando onde está o motorista, que ele está em vida. Disse que foi para o hospital, mas tem que informar qual hospital ele foi. O acidente foi às 5h30 da manhã. A polícia disse que o trânsito estava lento, porque 5 horas antes, uma carreta que transportava arroz pegou fogo nesta ponte sobre o rio Araguari. Haviam ainda resquícios do incêndio atrapalhando o fluxo de veículos na rodovia. Nós tínhamos uma equipe lá realizando e ajudando a realizar essa limpeza e com a sinalização mais próxima do local. Infelizmente o nosso efetivo no momento estava reduzido e provavelmente na hora que a equipe foi deslocar para auxiliar os outros motoristas, aconteceu essa tragédia. Este carro, onde estavam mãe e filha, ficou prensado entre 2 carretas. A mãe morreu na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tudo aconteceu porque esta carreta, que transportava bagaço de milho, desceu desgovernada a rodovia, arrastando outros 5 veículos. 8 pessoas tiveram ferimentos e foram levadas para o hospital. 2 em estado mais grave. As 2 vítimas graves, elas foram socorridas até o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UF. Uma das vítimas do sexo masculino apresentava politraumatismo e avulsão de membros. A outra vítima que a gente desencarcerou de sexo masculino, que era o condutor da carreta, que a princípio pode ter causado o acidente, estava em estado grave, mas não apresentava nenhuma lesão significativa. Este jovem sobreviveu à tragédia. Ele e um amigo estavam neste carro. Seguiam para atender um cliente de manutenção num município vizinho. Ele saiu para olhar o trânsito lento. O companheiro de trabalho esperou no veículo e morreu na batida. Foi muito rápido. Na hora que eu olhei, eu só escutei o barulho. E a carreta veio atropelando, e na hora que eu olhei, eu surpreendi, tem uma caminhonete caída lá embaixo. A caminhonete vinha em cima de mim, a caminhonete, e eu me joguei no barranco e ela passou por cima. Infelizmente foi uma tragédia muito... Só Deus mesmo. Um cadeirante de 70 anos morreu depois que a casa dele pegou fogo em Rio Pardo de Minas, no norte do estado. A esposa do idoso conseguiu escapar sem ferimentos. Essa tragédia aconteceu ontem à noite no centro de Rio Pardo de Minas, que fica a cerca de 280 quilômetros daqui de Montes Claros. Clemente Rodrigues Filho, de 70 anos, morreu carbonizado depois que a casa dele pegou fogo. Ao perceber as chamas, a esposa dele conseguiu sair correndo do local e chamar a polícia militar. Segundo a PM, a mulher foi até o quartel desesperada e pediu ajuda. Mas quando os militares chegaram ao local, não havia o que fazer. O fogo já havia destruído todo o imóvel. O detalhe é o seguinte, é que o corpo de bombeiros mais próximo fica em Salinas, a pelo menos 1h30 de Rio Pardo de Minas. Desesperados, os próprios vizinhos resolveram apagar o incêndio. Os moradores usaram baldes, mangueiras e até extintores de carro. Um caminhão-pipa da prefeitura também foi usado no combate às chamas. O corpo do idoso foi encontrado sobre a cama. O homem era deficiente físico e morreu ao lado da cadeira de rodas. A esposa dele não soube dizer para a polícia o que teria provocado o incêndio. Uma perícia está sendo feita no local para descobrir as causas desse incêndio. Os moradores que ajudaram a apagar as chamas não ficaram feridos. Agora nós vamos a outras notícias de destaque pelo estado nessa segunda-feira. Em Patinga, no Vale do Aço, 80 quilos de maconha foram apreendidas. A droga estava enterrada em um buraco em estrada conhecida como Beiço de Égua, no bairro Betânia. A maconha estava distribuída em sacos plásticos pronta para ser comercializada. A Polícia Militar já tem os nomes dos suspeitos, mas não revelou para não atrapalhar as investigações. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. 3 pessoas foram baleadas hoje de manhã no aglomerado Pedreira Prado Lopes, na capital. Mesmo ferida, uma das vítimas conseguiu correr e embarcar em um ônibus. Assim que desceu do coletivo, recebeu atendimento da Guarda Municipal e foi encaminhada a um hospital. As outras 2 vítimas também estão internadas. A polícia ainda não sabe a motivação do crime e até agora ninguém foi preso. De Belo Horizonte, Akemi Duarte.
Um homem de 44 anos passou mal enquanto praticava uma modalidade de esporte radical. Ele sofreu uma parada cardiopulmonar durante uma queda livre em uma cachoeira na zona rural da cidade de Uberaba. O homem ficou desacordado por algum tempo e quase bateu em um barranco. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital Escola de Uberaba. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Preocupado com o meio ambiente e com os altos gastos na produção do café, um fazendeiro de Campos Gerais, no sul de Minas, resolveu investir em sustentabilidade. Além de usar energia solar, todo o processamento do grão é feito com pouca água. Olhando assim do alto, a fazenda Pinheiros, que fica em Campos Gerais, é igual a tantas outras espalhadas pelo sul de Minas. Ao todo são 800 hectares, com mais de 3 milhões de pés de café. Mas quando a gente vê mais de perto, é possível observar que tem algo de diferente. Na fazenda, a palavra sustentabilidade é levada muito a sério. Acreditamos que é uma fazenda inovadora e mais sustentável do Brasil. Há 2 meses, o maquinário da propriedade foi substituído. A empresa do Carlos forneceu os novos equipamentos. Com eles, o processamento de cafés especiais é quase todo sustentável. Depois de colhido, o grão é lavado e separado de forma diferente. Nessa parte aqui que a gente chama de unidade de processamento de café via úmida, a única parte que utiliza-se água é no lavador separador. Porque a separação do café é feita por densidade na água, né? Que separa o café cereja e verde dos cafés boias, né? Então, hoje ainda não existe uma tecnologia que faz essa separação sem a utilização da água. Mas a água utilizada nesse equipamento, ela é uma água que ela é recirculada e ela é reutilizada durante todo o dia, durante todo o trabalho, só no período no final do dia, no final do trabalho, que essa água é esgotada, né? Na hora de descascar o café, mais uma novidade. Este processo não utiliza uma gota de água. Esse projeto é um projeto pioneiro e um projeto inovador. A gente pode considerar que é um projeto de processamento de café via úmida mais inovador do Brasil, porque a fase do processamento do café, do descasque do café ou despolpamento do café é feito sem nenhuma utilização de água, zero de água. Antes da mudança, o produtor gastava 80 mil litros de água por hora, que eram retirados de nascentes da região. A gente tem um problema grave que é o que vai fazer com essa água contaminada, vamos dizer assim, com excesso de matéria orgânica que não pode ir nos rios e nem ribeirões. Então a gente tinha caixas decantadores com área com banana, porque ela utiliza muita água, então ela ajuda a gente a sumir com a água, vamos dizer, essa água contaminada. Mas era uma coisa que vinha nos incomodando. Então esse ano a gente resolveu mudar toda a estrutura de pós-colheita, tanto a parte de processamento de cafés finos, sem água, zero de água. Na hora de separar o café de varreção, a água também era bastante usada. Agora tudo é feito a seco. Nesta máquina, os grãos saem de um lado e a sujeira de outro. Como a água é pouco utilizada, os grãos ficam menos tempo no terreiro. Para o produtor, isso melhora a qualidade do café. Esse processo, por incrível que pareça, sem água, os equipamentos, foi uma surpresa que a gente teve, os equipamentos danificaram menos os grãos na hora do descascamento. Com isso a gente teve uma consequência na melhora da qualidade final do produto, uma redução na catação em torno aí de 40% a 50% a menos de catação em cada lote. Isso é
Isso é dinheiro no bolso imediatamente. A casca do café despolpado vira fertilizante orgânico. Já a do beneficiado é usada na secagem dos grãos. Ela vem para esta fornalha e substitui a madeira. A gente utiliza a casca do beneficiamento, que é a casca seca, para fornecer calor para a caldeira. Então ela é feita a queima da casca seca, gera o calor e é utilizado nos secadores. O produtor já trabalha com café há muito tempo, mas o interesse pela sustentabilidade surgiu há cerca de 15 anos. Aos poucos ele foi trocando maquinário. Segundo o Renato, nestes últimos anos, o investimento foi de 3 milhões de reais. E a preocupação com o meio ambiente não parou por aí. Há 2 meses o Renato instalou 80 painéis solares. Há mais de 5 anos que a gente tenta trazer a parte da usina solar. Pela oportunidade que nos deram dos juros, que caiu bastante, e a redução do preço da placa, nós instalamos esse ano em nossa propriedade. Foi um êxito enorme, porque a gente está quase autossustentável nessa data. Com o sistema, o produtor também economiza R$30 mil por mês na conta de energia elétrica. Desde que implantou o novo sistema, o produtor afirma que a fazenda tem atraído a atenção de outros cafeicultores. O Renato garante que não se arrepende do investimento e que realmente vale a pena. O resultado é diário, é imediato. Nós temos ganhos, quem não está muito focado na parte sustentável, na parte ambiental e social, que veja a parte financeira. Então, os nossos clientes nos pagam melhor por isso. A gente tem economia na parte de pagamento de energia, na parte da melhora da catação do café. Então, é um caminho sem volta, tanto qual for o pensamento de cada um. Bom, o Renato e o Carlos Henrique, que a gente viu na reportagem, estão, assim, amplamente de parabéns pela iniciativa deles, porque, como ele disse na reportagem, não é só a questão sustentável, tem a questão financeira também. Mas é principalmente a questão sustentável. Talvez nós que estamos do lado de cá, sem entender direito o que isso significa em termos de números, nós só vamos ter essa dimensão daqui a alguns anos. Talvez nem nós vamos sentir isso, talvez os nossos filhos ou nossos netos vão conseguir sentir os efeitos positivos de iniciativas como essa, que ainda são poucas iniciativas. Agora, o Brasil é um país que está em 4º lugar no mundo inteiro no número de empreendimentos sustentáveis e isso precisa ser valorizado. Nós estamos atrás de Estados Unidos, China e Emirados Árabes. O Brasil pode crescer, pode melhorar? Pode, mas cada pessoa tem que se conscientizar individualmente disso aí, porque se depender de governos estaduais ou federal, a gente pode desistir. Incentivos para isso não existem. Tem que ser realmente a consciência de cada um. O nosso próximo assunto agora é economia. A consulta ao segundo lote da restituição do imposto de renda de pessoa física já está disponível. Segundo a Receita Federal, esse mesmo lote também vai pagar a restituição residual de 2008 até 2017. Para as pessoas que caíram na malha fina, foi feita uma correção dos valores da declaração. O IRPF é pago ao trabalhador depois que a Receita faz um balanço anual entre o rendimento e as despesas pessoais declarados pelo próprio contribuinte ao leão. Ao todo, esse lote vai beneficiar 3.360.917 brasileiros. Um total de 5 bilhões de reais que serão depositados no dia 16 de julho na conta do contribuinte informada na declaração. Se você tem alguma dúvida, é só consultar o site da Receita Federal, que é o idg.receita.fazenda.gov.br. Acesse as informações ali no site e preencha os dados para fazer a consulta. A Receita ainda disponibiliza aplicativos para smartphones e tablets. A pessoa também pode ir até a Receita Federal ou ligar no 146. É importante você ter em mãos todos os documentos, principalmente o CPF, para facilitar o acesso às informações. Júnior Oliveira para o Mais Notícias. Muito bem, você se lembra daquela lei que obriga as pessoas a andarem com os faróis acesos nas estradas, mesmo durante o dia? Essa lei causou muita polêmica quando ela foi lançada há exatamente 2 anos, mas parece que as pessoas já se habituaram, como aconteceu no passado com outras, por exemplo, o cinto de segurança, que as pessoas não tinham o hábito de usar também. Pois em 2018, só em Minas Gerais, 30 mil pessoas já foram multadas. Você lembra de deixar os faróis acesos durante todo o dia nas estradas? Nas estradas, sempre lembro. Geralmente no meio da viagem que eu vejo outros carros que eu vejo e aí eu acendo o meu.
No anel rodoviário de Belo Horizonte, nós flagramos caminhões e até carros com os faróis desligados. O que esses motoristas não sabem é que eles ligados podem ajudar a evitar acidentes nas estradas. Esse farol aceso, ele chama a atenção, desperta a atenção dos condutores e isso contribui para a redução do número de acidentes. Além de dar mais visibilidade, deixar os faróis ligados nas rodovias é obrigatório para todos os veículos. A lei que determina o uso dos equipamentos 24 horas completa 2 anos. No primeiro ano da lei foram aplicadas mais de 53.500 multas. Em 2017, esse número mais do que dobrou. Foram 139.300 e de janeiro a março deste ano já foram registradas mais de 30.000, uma média de 381 infrações por dia. Isso tudo só nas rodovias federais que cortam Minas. A multa pode ser aplicada sem abordagem, ou seja, não há necessidade de parar o veículo para que o policial possa aplicar essa multa. E ela é multa média, R$ 130, né, e 5 pontos na carteira. Mas não é só o farol aceso que ajuda a evitar acidentes. De acordo com esse tenente do Corpo de Bombeiros, estar com a revisão do carro em dia é fundamental para viajar, principalmente em períodos de férias escolares, onde o fluxo nas estradas aumenta. Verificar a parte elétrica, se os faróis, setas, todos os itens de segurança estão ok. Verificação de pneus, cumprindo todas essas medidas de segurança, a gente está protegendo não só nós mesmos, como também as outras pessoas que estão na estrada. Ligou o veículo, acende o farol, ou ele acenda automaticamente, mas já sai com ele da garagem, do estacionamento com o farol aceso, é mais fácil. Então vai pegar estrada, farol ligado, revisão em dia e uma boa viagem. Foi rejeitado hoje, em segundo turno, pela Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o parecer do projeto de lei sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em todo o estado. O projeto foi recusado por 3-1. Somente o deputado João Vitor Xavier, do PSDB, que também é o relator e presidente da comissão, votou a favor do próprio texto. Votaram contra a proposta os deputados Gil Pereira, do PP, além de Tadeu Martins Leite e Thiago Cota, ambos do MDB. Com a rejeição do texto, o presidente da comissão designou o vice-presidente, deputado Bosco, do Avante, como o novo relator. Ele vai ter aí um prazo de 2 dias para apresentar um novo relatório. O deputado João Vitor Xavier se pronunciou e disse que é o Estado e o meio ambiente que perdem com a segunda derrota do projeto Mar de Lama Nunca Mais. Os deputados que votaram contra o parecer não quiseram falar sobre esse assunto e a gente tem que ficar de olho porque esse é o tipo de projeto de lei que pode vir a impedir que aconteçam novos crimes ambientais, como o crime que foi registrado na barragem de Fundão, em Mariana, e nós não podemos abaixar a guarda e perder a vigilância em relação a esse tipo de atitude. Quem está certo, quem está errado, nós vamos acompanhar nos próximos dias e vamos trazer essa informação para você aqui no Mais Notícias. O dia de ontem foi agitado na política nacional. O foco das atenções, mais uma vez, foi o ex-presidente Lula. O que se viu foi uma batalha de decisões na justiça. O impasse entre desembargadores, ele ficou em torno da competência para decidir entre quem tem liberdade ou não para manter o presidente dentro da cadeia. Quem tem competência ou não para manter o ex-presidente Lula dentro da cadeia. Para conversar conosco sobre esse assunto, nos dar um panorama geral sobre tudo que aconteceu ontem, nós vamos falar daqui a pouquinho com o nosso correspondente lá em Brasília, o nosso parceiro em Brasília, o Leandro Mazini. Mas antes disso, você confere um resumo de tudo que aconteceu ontem em Brasília. Em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso, clima de disputa jurídica.
O despacho do desembargador de plantão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, determinou a soltura do ex-presidente. Ele aceitou um pedido de habeas corpus apresentado pelos deputados do PT, no caso do triplex do Guarujá, em que o ex-presidente já está condenado. Na decisão, Favretto informou que o pedido de liberdade foi feito em decorrência de um fato novo, a condição de Lula como pré-candidato à presidência. O magistrado determinou a suspensão do cumprimento da pena. Logo em seguida, o juiz Sérgio Moro impediu a ordem judicial de Rogério Favretto. Emitiu um despacho dizendo que o desembargador de plantão é autoridade absolutamente incompetente para se sobrepor a uma decisão do colegiado e do STF. Moro argumentou que se a polícia cumprisse a lei, estaria descumprindo uma outra ordem judicial. Moro ordenou ainda que a polícia aguardasse a decisão do relator da Lava Jato no TRF4, desembargador João Pedro Gebran Neto. Na mesma linha de raciocínio de Moro, o Ministério Público Federal pediu que o habeas corpus fosse revisto, alegando que o plantonista não tem competência para analisar o pedido de soltura. O desembargador Rogério Favretto recebeu o pedido de habeas corpus assim que assumiu o plantão do TRF4 durante o fim de semana e tomou a decisão em caráter de urgência. Favretto não é juiz de carreira. Ele ocupa esse cargo graças ao 5º Constitucional. O dispositivo jurídico determina que 1/5 das vagas em alguns tribunais brasileiros seja preenchido por advogados e membros do Ministério Público. O recesso mal tinha iniciado, esses 3 deputados do PT ajuizaram esse habeas corpus, né, que afinal das contas é uma ação, né, e para aproveitar o desembargador que ali estava em plantão, que coincidentemente também era ligado ao PT. Durante a tarde, o desembargador João Pedro Gebran Neto cancelou a decisão do plantonista e restabeleceu a ordem jurídica do caso. Segundo ele, o pedido de soltura feito por deputados do PT tem inconsistências técnicas que tornam o pedido duvidoso e que nenhum desses advogados representa a defesa do ex-presidente. A resposta veio 2 horas depois. Em novo despacho, Rogério Favretto afirmou que Moro, abre aspas, sequer é autoridade coautora e nem tem competência para questionar a decisão. Ele ainda reiterou o conteúdo da decisão anterior e determinou o cumprimento imediato da soltura em 1 hora. Em nota, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, disse que o Poder Judiciário tem ritos e recursos próprios que devem ser respeitados e que não deve haver quebra de hierarquia. Esse juiz plantonista, ele foi um juiz que exorbitou a função pública, ele praticou um crime de usurpação da função pública do juiz desembargador relator, ou seja, aquele que está responsável dentro do Tribunal Regional Federal por todas as ações que chegarem da Lava Jato. Muito bem, conforme prometido, para a gente repercutir esse impasse entre os desembargadores sobre a liberdade ou a manutenção de prisão do ex-presidente Lula, nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com o jornalista Leandro Mazzini, direto de Brasília. Leandro, boa noite, você me ouve bem? Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite aos telespectadores da Rede Mais em Minas Gerais. Estou ouvindo muito bem. Muito bem, Leandro. A impressão que dá, acompanhando a repercussão desse assunto, especialmente nas redes sociais, mas também pela imprensa, todos os prós e contras que foram colocados, é que o Brasil parece que vive um momento que a coisa funciona da seguinte maneira: vale tudo, desde que seja para amparar aquilo que eu acredito que é certo, né? Isso tanto para leigos quanto para especialistas. No fim das contas, esse impasse todo e tudo isso que foi criado ontem a partir dessa discussão serve aos interesses de quem? Luiz Fernando, você fez um preâmbulo muito bom. Esse clima de fla-flu, de polarização entre prós e contras, o Lula, infelizmente chegou até o judiciário. Incrivelmente, foi um dia triste, um domingo triste para o judiciário brasileiro. Numa lambança judicial feita por um desembargador, que é ex-petista por 19 anos, ex-secretário do governo Lula para um projeto de reforma do judiciário que não saiu do papel, que é esse senhor Rogério Favretto. Ele saiu do anonimato em poucas horas para entrar para a vitrine nacional num linchamento público. Agora é o seguinte, ele teve resultados, consequências, tá? O que faz um desembargador de plantão, tá?
tá, acolher um pedido de 3 deputados do PT, tudo bem que um deles é advogado, que é o Adi Damu, que é deputado federal, que impetrou a ação ali. Mas eles impetraram, mal começou o plantão, meia hora depois, os deputados do PT impetraram essa ação. Poucos minutos depois, o desembargador deu despacho. O que se conta na imprensa é que ele ligou aos berros para o delegado da PF libertar o Lula imediatamente, até sem corpo de delito, que é muito estranho, não é praxe no judiciário. Tá? Isso tudo num recesso parlamentar, num recesso do judiciário, onde as Cortes Supremas estão de recesso. Caso o caso avançasse para o STJ-STF, não teria ninguém para julgar, um plenário, né? Numa decisão liminar monocrática de um senhor cidadão que chegou ali pelas mãos de Dilma Rousseff em 2011. Então ficou tudo muito suspeito. Por isso mesmo a Polícia Federal, o delegado, teve toda a cautela possível diante do fato de segurar esse mandado de libertação, consultar o juiz Sérgio Moro, que foi citado no despacho, e o juiz Sérgio Moro coube ao juiz de primeira instância ensinar um desembargador que ele estava afrontando a própria justiça, afrontando o tribunal, que decidiu em sentença conjunta de turma a condenação do Lula, afrontou a resolução do CNJ número 71, artigo 1º, parágrafo 1º, que decide que plantonista, não cabe a juiz plantonista essa questão, muito menos a ele que não estava no caso, no processo do triplex. Então, enfim, foi uma lambança judicial, um dia triste para ele ainda enciumado e com orgulho ferido, ainda despachou outra sentença depois da decisão do Gebran Neto, que é o relator do caso, mandando soltar o Lula de novo. Foi muito triste, Luiz. Foi uma decepção, tanto que agora deu problema para ele no CNJ aqui. Vamos acompanhar os próximos passos. Eu vi que a Associação Nacional de Juízes Federais também se pronunciou contrária à manobra que foi tentada com esse desembargador. Vamos ver os próximos passos. A gente conta com você para nos trazer informações nos próximos dias. Leandro, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Luiz. Só ressaltando aqui, ele já tem 8 representações contra esse desembargador Favreto no Conselho Nacional de Justiça. Levantei há pouco, infelizmente. Muito bem, mais uma vez, Leandro Mazzini conosco direto de Brasília, muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo, a previsão do tempo, e a gente volta já já. O assunto agora é futebol, mais especificamente Mundial da Rússia. Os jogadores da seleção brasileira já embarcaram de volta para o Brasil. Letícia, boa noite para você. Boa noite para você, Luiz. Bom, como prometido, eu não apareci aqui sexta-feira, né? Fui fazer churrasco, fui comemorar. Me abandonou. Dancei, né? Comemorei nada no fim das contas. Mas fiz churrasco assim mesmo. Me deixou para dar a má notícia para todo mundo, né? É verdade. Como é que foi dar essa má notícia? Como é que você se sentiu? Você achou que pelo menos foi justa a eliminação? Luiz, eu acredito que sim. A Bélgica mostrou um futebol muito superior ao do Brasil. Tá certo que assim o técnico estudou muito a seleção brasileira. A Bélgica, a gente via que eles faziam a linha de defensores. Eram 5 jogadores e 3 na sobra fazendo contra-ataque, que foram as oportunidades que a Bélgica teve e que conseguiu fazer. O Lukaku perdeu pelo menos 2 grandes lances ali que não conseguiu emplacar. Do mais, a Bélgica trabalhou certinho, conseguiu fazer o jogo que era a proposta e o Brasil não teve chance. Mas o Brasil também perdeu muitos gols, né? Perdeu muitos gols, muitos gols. É o que eu falo, o Brasil ele carrega nas costas a pressão de ter que buscar o Hexa. Isso vai ser agora em 2018, vai ser em 2022, em todas elas. Então fica um pouco complicado, tem que ter muita maturidade e experiência também para os jogadores. Pois é, aí você tem a sua não, você já falou na verdade sobre a volta para casa ou ainda não? Não, a volta para casa que foi muito calorosa, viu, Luiz? Embora tenham perdido lá na Rússia, assim que chegaram... Foram aplaudidos e vamos dar uma olhadinha também que foi muito bacana. No desembarque de uma seleção abatida, aplausos da torcida.
A comissão técnica e 6 jogadores vieram no voo de São Petersburgo. O avião pousou na manhã de domingo no Aeroporto Internacional do Rio. Neymar estava previsto para vir na mesma aeronave, mas não foi visto. O volante Casimiro agradeceu o apoio dos torcedores. Ele não participou do jogo de eliminação contra a Bélgica por estar suspenso. É triste para todo mundo, para todo brasileiro, para todos os jogadores, para toda a comissão, mas isso está claro e eles deixaram bem claro que foi isso que nós fizemos dentro de campo. Tentamos até o final e infelizmente não saiu a vitória porque é futebol. Aos 26 anos, o jogador do Real Madrid é um dos nomes cotados para disputar o Mundial de 2022 no Catar. Ele defendeu a permanência de Tite no time e disse que o sonho do hexacampeonato permanece nesta geração de jogadores. 2 anos atrás o Brasil estava com sério risco de nem se classificar e agora estava como favorito, então tem muitas coisas boas. Acho que não é o fim de uma era, né? Então tem muitas coisas boas sim, acho que tem que valorizar, toda a comissão técnica também fez um grande trabalho. Casimiro, Felipe Coutinho, Neymar, da seleção titular que brilhou nas eliminatórias, mas decepcionou na Copa da Rússia, são poucos os nomes que devem aparecer na próxima Copa, muito por causa da idade. Se depender do carinho que recebeu da torcida na chegada, a missão de renovar a seleção vai continuar com Tite. Quero de coração retribuir a eles todos, agradecer. Obrigado, obrigado. Tite! Valeu, Tite! Valeu a participação. E amanhã tem França e Bélgica às 3 horas da tarde, o primeiro jogo das semifinais. Na quarta-feira, Croácia e Inglaterra também se enfrentam às 3 da tarde. Desses jogos, saem os 2 finalistas do Mundial 2018. Muito bem, eu acho que dá França e Inglaterra. Eu acho que dá França e Inglaterra também. Muito bem, a Arrascaeta já voltou para o Brasil, né, do Cruzeiro. Ele tá para chegar na quinta-feira, viu, Luiz? Na quinta-feira, ele, que tem que se reapresentar na quinta-feira, desembarcou em Montevidéu e usou as redes sociais para poder mostrar o carinho dos torcedores da chegada calorosa lá em Uruguai. A seleção uruguaia também foi eliminada nas quartas de final do Mundial da Rússia após ter perdido para a França. Muito bem, já que a gente está falando do Cruzeiro, a Arrascaeta que é do Cruzeiro, como é que estão os outros times mineiros aí? Olha só, Luiz, a gente tem novidade, gente chegando, gente saindo e surgiu rumores de que o Cruzeiro teria feito uma proposta para contratar o atacante Pedro Rocha, de 23 anos, que atualmente defende o Spartak de Moscou. O time mineiro nega a tentativa, mas a informação foi confirmada pelo empresário do atleta. Os valores podem chegar a 10 milhões de euros, ou seja, mais de 45 milhões de reais. Pedro Rocha foi revelado pelo Grêmio, fez uma grande campanha no Brasil, mas não rendeu o esperado na Europa. Ele marcou apenas 1 gol pelo time russo em 14 partidas. Então nós temos que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos dessa negociação. E no último jogo treino do Cruzeiro também, a Raposa ficou apenas no empate em 1-1 com o Coimbra. E agora falando do Atlético Mineiro, nesta intertemporada o Galo trabalhou nas contratações para reforçar o elenco. O 6º reforço, o atacante Leandrinho, já está em Belo Horizonte, irá concluir exames antes de assinar com o clube. Chegam reforços, mas tem jogador de saída. O zagueiro Bremer foi liberado para viajar para a Itália e acertar a transferência para o Torino. Os valores estão estimados em 6 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais, pelo jovem de 21 anos. O Galo tem direito a 60% deste valor. O jogador disputou 32 jogos com a camisa alvinegra. E dos reforços que chegaram, nenhum é do setor defensivo, mas o técnico Thiago Largue conta com os zagueiros Léo Silva, Gabriel, Maidana, Juninho e Matheus Mancini. Será que é suficiente? Com a palavra, o zagueiro Gabriel. O Atlético tem excelentes zagueiros, excelentes laterais. O Atlético tem um elenco muito forte, que dá pra gente brigar lá em cima pelo título. E só quem tem que ganhar isso é o Atlético e o Thiago, que tem várias peças, é aquela boa dor de cabeça pro treinador. Então a gente tem tudo para fazer um grande segundo turno aí e brigar pelo título. Atlético que é vice-líder do Brasileirão. Vice-líder. Tá. Bom, teve jogo nesse fim de semana de alguns dos nossos times também, né? Como é que foi? Com certeza. Séries C e D, B também não pararam, então a bola rolou. Não foram bons para os times da Zona da Mata, não. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Tombense ficou em uma situação bem delicada na competição. No sábado, o time de Tombos perdeu por 2-1 para o Bragantino em Bragança Paulista. O Tombense tem 15 pontos e está a 2 da zona de rebaixamento. Já o Tupi
que também perdeu, dessa vez jogou em casa. No sábado, o time de Juiz de Fora tomou 3-1 do Cuiabá. Os visitantes abriram 2-0, o Tupi descontou, mas o Cuiabá fez o terceiro. Com o resultado, o time de Juiz de Fora se complicou na disputa por uma vaga na próxima fase e está com 14 pontos. 1 ponto só da zona do rebaixamento. E depois da derrota, o Tupi anunciou nas redes sociais a rescisão de contrato com o meia Andrei, o jogador do Cruzeiro que estava emprestado ao Galo Carijó para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A mensagem é curta e apenas comunica o afastamento do atleta. Torcedores reclamaram de uma postagem de vídeos feita em uma rede social pelo atacante Vitinho, que mostra os dois jogadores em uma festa depois da terceira derrota consecutiva do Tupi. Claro que o vídeo não pegou bem e o jogador foi dispensado. Quanto ao Vitinho, ele se recupera de uma lesão e não participou da partida. Até o momento, o clube não se manifestou com a atitude do jogador do Vitinho. Eu vou te falar uma coisa, viu? O jogador de futebol realmente precisa de mais assessoria. De coaching, talvez, e menos de assessoria de marketing, né? Com certeza. Ficando cada dia pior isso. Com certeza, Luiz. É muito complicado. E aí acaba nessas situações, né? E eles perdendo o que pode ser a carreira deles, né? Exatamente. É uma carreira manchada. Vai sempre saber aquele jogador o baladeiro, como o Ronaldinho Fama, Gaúcho, que tem essa fama, né? Só que sempre, ele é bom. Só que ele jogava, né? E olha só, Luiz, agora eu quero chamar sua atenção e do pessoal de casa também para 2 lances do goleiro do Tupi, o Ricardo Vilar. O Tupi perdeu por 3-1, mas o resultado poderia ter sido ainda maior. Primeiro que durante o jogo ele fez uma defesa de pênalti, essa daí que vocês estão vendo, e ainda pegou o rebote, né? Então aí poderia ter sido o 4º gol. Mas dá só uma olhada nesse próximo lance que a gente vai mostrar, ele fez realmente um verdadeiro milagre. Quatro defesas no mesmo lance. Olha, e até viralizou isso, todo mundo falando assim, teria que ter levado o Ricardo Vilar ao invés do Alisson. É verdade. Para a seleção. Ele eu não sei não, mas que o Fábio devia ter ido, Devia ter ido, também um bom E goleiro. eu já aqui, vou te falar, eu já vi o Fábio fazer isso, que esse goleiro fez no pênalti aí, num pênalti batido pelo Fred, o Fred no Fluminense. O Fred bateu, ele fez uma defesa espetacular, o Fred pegou o rebote e o Fábio foi lá e pegou também. 2 grandes jogadores, um cobrador de pênalti e o outro goleiro. Coisa de grandes goleiros. Letícia, obrigado. Boa noite. Eu te agradeço, Luiz. A você que está em casa também, boa noite. Mais notícias fica por aqui. A gente volta amanhã. Boa noite, até amanhã.